Sonhei com um lindo jardim e borboletas passavam por mim. Eram tantas de diversas cores e brincavam entre as flores. Voem borboletinhas, venham voando pra mim. Batam suas asinhas assim. Que estava presa virou uma borboleta. Voem borboletinhas, venham voando pra mim. Batam suas asinhas assim. Voem borboletinhas, vamos transformar, criar asas e voar, e juntinho de Deus vamos ficar. Vamos transformar, criar asas e voar, e juntinho de Deus vamos ficar. Boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Está tudo bem na casa de vocês, com a família de vocês? A tia Vanessa está com muitas saudades e nesta tarde de domingo nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, mas antes nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que nós sempre lemos em todas as nossas aulinhas. Então, vamos ler o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 3 e 5, que fala da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são os que o encontram. Alguém lhe fez esta pergunta: Senhor, poucos serão salvos? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos tentarão adentrá-la e não conseguirão. E quando o dono da casa tiver entrado e fechar a porta, e vós, estando fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, nós comemos e bebemos em tua presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Então haverá choro e ranger de dentes, e vereis Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós estareis expulsos dele. Eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte,
e do setentrião, e tomarão seus lugares à mesa no reino de Deus. Então, aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e a estrada do mal é frequentada pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem quer transpô-la. Deve fazer grandes esforços em relação a si mesmo para vencer as más tendências, e poucos se resignam a isso. É este o complemento da máxima: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então agora vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso querido Pai de misericórdia, te agradecemos nesta tarde por mais um dia de vida, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui estudando um pouco sobre os seus ensinamentos. Que a espiritualidade amiga ampare os nossos corações. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro dos Espíritos. E estamos na pergunta 958, que fala sobre as penas e os gozos futuros, em que Kardec faz perguntas aos espíritos sobre o medo da morte e também sobre aqueles que acreditam no nada. Mas será que o nada existe ou não? Será que existe vida depois do nosso desencarne, depois que nós deixamos o nosso corpinho? E sim, nós já estudamos, não é mesmo? E sabemos que depois que nós deixarmos o nosso corpo aqui na Terra, o nosso espírito vai para o plano espiritual, mas ele pode sofrer ou pode ser feliz. Mas o que será que garante a felicidade ou o que será que nos leva à tristeza? E o livro dos Espíritos nos mostra que depende de como a gente vive aqui na Terra. E sabe de uma coisa? A tia tem 3 exemplos para mostrar para vocês. O primeiro exemplo é o do Bruno. O Bruno, ele é um menino e ele viveu aqui na Terra no corpinho de um menino e se chamava Bruno. Mas o Bruno, ele sempre fez coisas erradas durante a sua vida. Ele não gostava de ir para a escola e quando ele ia, ele maltratava os amiguinhos e isso não era legal. Por mais que a mamãe e o papai falasse e pedisse para o Bruno melhorar com os seus amigos, ele não dava ouvidos e continuava brigando com os seus amigos. Mas o tempo foi passando, o Bruno foi crescendo e ele não conseguiu melhorar. Ele continuou fazendo coisas feias e erradas durante a sua vida. E agora já está perto do seu desencarne, do dia da morte do corpo de Bruno. O que Bruno está sentindo? Será que o Bruno está feliz? Será que o Bruno está triste? Ou será que o Bruno está com muito medo? E os espíritos superiores nos dizem que o Bruno está com muito medo, porque ele sabe que vai ter que dar conta de tudo aquilo que ele fez durante a sua vida terrena. E quando ele chegar no plano espiritual, ele vai ter sim o cuidado dos espíritos amigos, mas ele vai ter que passar por tudo de novo numa nova existência. E é por isso que ele tem medo. E é por isso que nós também temos medo do nosso momento do desencarne, quando a gente sabe que não fez o que deveria ter feito, que é seguir a lei de Deus. Agora nós vamos conhecer a vovó Maria e o vovô Edson.
A vovó Maria nunca acreditou em nada, não gostava de ir na igreja, nem no grupo espírita. Achava que quando ela morresse, a vida seria acabada. E o vovô também, eles não acreditavam em nada. Olha só o ponto de interrogação acima da cabeça deles. Qual é o sentimento que eles levaram para o plano espiritual? Esse ponto de interrogação significa que estamos com dúvida e é exatamente isso. O vovô e a vovó levaram para o plano espiritual o sentimento de dúvida. Será que Deus existe? Será que eu morri ou ainda estou vivo? Para onde eu vou? Por que isso está acontecendo comigo? São muitas perguntas que esses espíritos fazem. E não só o vovô e a vovó, mas todos aqueles que vivem na Terra, como se o amanhã, como se a vida futura não existisse, somente a vida terrena. E nós sabemos que não é assim. E para completar, nós temos a vovó Lourdes. A vovó Lourdes sempre fez o bem, ela ajudou a todas as pessoas que podia, ela gostava de doar os seus bens, o seu alimento àquelas crianças, às famílias que estavam necessitadas. Ela sempre procurou ser justa, bondosa, caridosa, cumprindo fielmente as leis de Deus, que estão sempre gravadas no nosso coração e na nossa consciência. Qual é o sentimento que ela carrega? A vovó Lourdes carrega dentro de si o sentimento da esperança, porque ela sabe da vida futura e ela sabe que nós vamos para o plano espiritual e que somos espíritos sempre progredindo. Então, que nós possamos ser que nem a vovó Lourdes, sem dúvidas como o vovô e a vovó, e também sem medo como o Bruno. E para não ter medo nem dúvidas, nós temos que sempre fazer o certo, seguir a lei de Deus e também acreditar na vida futura. E para completar a nossa lição de hoje, nós vamos ter a presença dos nossos queridos amigos da turma da Mônica. E eles vão mostrar pra gente na lição em que fala sobre o reino dos céus, já que estamos falando sobre a vida futura. Vamos ver o que eles falam pra gente? Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali estão muito bem na praia, construindo castelinhos de areia. Quem é que gosta de brincar de castelinhos, hein? Então, gritou Cascão: eu começo. Lembram daquela vez na praia, quando a gente estava brincando na areia? Claro, eu era o Lei e estava fazendo um castelo enorme com cavalos, falou o Cebolinha. Eu era a rainha, tinha uma bela coroa e muitos vestidos, falou a Mônica. E eu fiz uma mesa cheia de comida. Pena que era tudo de mentirinha, não dava para comer. André observou a conversa entusiasmada e perguntou se eles lembravam de alguma coisa a mais. Sim, eu disse para eles ficarem longe do mar, que é muito molhado, falou Cascão, que tem medo de água. Mas ninguém me escutou. Então veio uma onda e acabou com tudo. Sorte que eu saí correndo antes. Foi aí que André explicou para a turminha
turminha um ensinamento. Segundo o Evangelho, um dia nós alcançaremos um grande reino se seguirmos os conselhos de amor e praticarmos o bem, como Jesus nos ensinou. Mas não é um reino com castelos, joias, dinheiro que uma simples onda pode levar. É o reino dos céus. O reino dos céus? Como nuvens? Legal! Assim eu controlaria a chuva, certo? Perguntou o Cascão. André riu e disse: esse reino dos céus é mágico sim, porque traz a felicidade. Não está aqui ou ali, ele é construído dentro de cada um de nós, em nossos corações, quando fazemos o bem. E vocês, o que têm feito de bom? Mônica respondeu: eu agradeço sempre que alguém me oferece uma melancia. Eu agradeço sempre que alguém me oferece uma melancia, um sorvete, uma pizza, ou eu ajudo a cuidar da minha irmãzinha, falou Cebolinha. Em casa, quem cuida do Monicão sou eu, disse a Mônica. Deixa eu pensar. Eu faço brinquedos com materiais recicláveis, explicou o Cascão. Então, André parabenizou a todos. Muito bem, turminha. Viram como vocês fazem coisas que estão no Evangelho e nem sabiam? O importante é continuar fazendo o bem. E assim, nós aprendemos que nós devemos seguir as leis de Deus e não precisamos ter medo da morte, não. Precisamos sim construir a nossa fé verdadeira e a confiança em Deus. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha e agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Jesus, nosso irmão de amor e bondade, nesta hora te agradecemos mais uma vez por ter nos ensinado tantas lições valiosas. Que a espiritualidade nos ajude e também ampare os irmãos em dificuldades onde quer que eles se encontrem. Obrigada por mais um dia e que assim seja. Tchau, pessoal, até a próxima!